Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e a nossa conversa de hoje é sobre esse cara aqui, ó, e uma de suas peças mais conhecidas, Romeu e Julieta. No meu vídeo de metas e projetos para 2020, eu mencionei que dos meus propósitos para esse ano é ler mais peças de Shakespeare, dar início realmente a um projeto de leitura de todas as peças do Shakespeare. Eu não tinha muita ideia de como fazer isso, né? Se eu ia ler as peças em ordem cronológica ou separar por temas, mas acabou que, como eu ganhei essa maravilha aqui desse box de presente, que aí já vai servir então para outro projeto, né, que eu tenho esse ano, que é o projeto Livro Presente, que é ler livros que eu ganhei de presente ao longo do ano passado. Eu vi também vários canais aí que, sim, acho que ao mesmo tempo todo mundo resolveu ler Shakespeare, né? Especialmente o Romeu e Julieta. Então eu resolvi embarcar nessa e começar a leitura por essa peça, que é uma das mais conhecidas do Shakespeare, né? Não é uma das melhores, assim, considerada pela crítica uma das melhores, mas com certeza é uma das mais populares. O meu primeiro contato com o Romeu e Julieta foi há mais de 40 anos atrás, em 1978, com essa peça, Romeu e Julieta, Mônica e Cebolinha no Mundo de Romeu e Julieta, que foi lançada em 1978, né, pelo Maurício de Souza, foi um sucesso estrondoso, teve mais de 100 mil espectadores e é uma peça que já foi remontada outras vezes e ela faz sucesso aí até hoje, eventualmente ela volta ao cartaz, volta a ser mencionada. Então foi realmente um marco. E aí esse é um dos parâmetros que a gente pode usar para avaliar a importância da obra do Shakespeare, né? Porque uma história que foi escrita, uma história de amor, que foi escrita há quase 500 anos, né? Como ela tem força para permanecer rica e popular até hoje, sendo encenada para crianças, adaptada para crianças num país que praticamente nem existia na época em que ela foi escrita, né? Então fica aí, sem dúvida alguma, o atestado, né, da importância dessa obra, da perenidade dela. É uma obra que com certeza vai ficar aí para toda a eternidade. Eu não pretendo aqui fazer nenhum tipo de análise técnica, eu não tenho conhecimento para isso, né? Sei que Shakespeare é mais do que estudado por gente com muita capacidade, né? Então, quem sou eu para chegar perto dessas pessoas? Então, eu só quero passar aqui mesmo a minha experiência como leitor, como admirador das peças do Shakespeare, né? Eu fiz a leitura, eu fiz cotejando entre essas duas edições aqui. Essa, que é o volume de tragédias do box que eu mostrei ali, que é o presente, que é a primeira peça desse box, mas fiz também com essa ediçãozinha da editora Abril, de início dos anos 80, que também tem as mesmas peças, né, que tem aqui, tem nessa ediçãozinha. Só que aqui a tradução da Bárbara Eliodora e aqui a tradução do F. Carlos de Almeida Cunha Medeiros. Aliás, a respeito das traduções de Shakespeare, todo mundo sabe que é um autor bastante difícil de se traduzir, de difícil entendimento até mesmo para os próprios ingleses, né? Então eu vou deixar a indicação de um vídeo da Aline Aimé, especialmente sobre as traduções de Shakespeare existentes no mercado, as diferenças, as linhas de cada um dos tradutores que se aventuram a traduzir as obras do Shakespeare para o português. É um vídeo muito interessante, muito completo, né, que te dá bastante base sobre as diferenças, porque às vezes você pega uma edição que não vai agradar, a leitura dela é truncada, ela é difícil e vai desanimar. Então as pessoas desistem de ler o Shakespeare justamente por causa disso. É o caso aqui. Essa edição, eu não sei de quando ela é, mas ele é uma tradução não poética, não é em forma de versos, mas ela é bem
explica também, só que com um linguajar mais rebuscado, mais antigo. A principal vantagem que eu achei nessa edição foram as notas de rodapé, que explicam principalmente expressões idiomáticas do inglês, que não existem nem no inglês de hoje, mas também muitas situações de costumes da época, tanto da Inglaterra quanto da Itália. Principalmente também algumas piadinhas que eles fazem aqui e que fica meio sem sentido em outras traduções. A tradução da Bárbara Eliodora, ela é bem mais atual, bem mais fácil de ser entendida. Ela mantém o sistema de versos, inclusive ela tem esse cuidado de manter a métrica. Tudo isso lá no vídeo da Aline Aimee, ela explica bem detalhadamente. Mas fica, então, muito mais acessível na tradução da Bárbara Eliodora. Só que também eu acho que em certos momentos ela peca um pouco pelos cortes que ela faz no texto. Não que ela tire nada de que seja importante, mas ela corta adjetivos nessa tentativa de manter a métrica, de manter a perfeição do texto. Ela faz diversos cortes que não acontecem em outras edições. Nessa aqui, por exemplo, não tem. Mas também ele não se preocupa em fazer em versos. A história de Romeu e Julieta, todo mundo já conhece, né? Ela se passa em Verona, na Itália, e são duas famílias rivais, os Montecchio e os Capuleto, que dividem a cidade numa verdadeira guerra civil. E todos estão envolvidos ali, todo mundo, todos os habitantes dessa cidade tomam partido de uma forma ou de outra. Então não se pode cruzar na rua com integrantes aí das duas famílias, porque vai sair briga, vai sair confusão. E é numa dessas cenas que começa exatamente a peça, numa confusão, numa briga de rua entre servos, né, entre servidores, empregados dessas duas famílias. Daí então a gente vai conhecendo os personagens. Nós temos o Romeu, que é o filho do casal Montecchio, e a Julieta, que é filha do casal Capuleto. Então são inimigos, mas não se conhecem. O Romeu, ele é apaixonado por uma moça chamada Rosalina, que não dá a mínima para ele. E então, um certo dia, no início da peça, ele está aí todo tristonho, porque a Rosalina não quer saber dele, e ele descobre que vai haver uma festa, um baile de máscaras na casa do Capuleto, e que a Rosalina vai estar presente. E os amigos dele, então, convencem ele a ir, né? E ele vai, principalmente para conhecer a Rosalina, embora os amigos dele queiram que ele conheça outras moças para tirar ele dessa depressão que ele está. Então ele vai nessa festa e lá ele conhece, então, a Julieta, e os dois acabam se apaixonando, sabem que não podem ficar juntos, mas mesmo assim se combinam de se casar em segredo, com o auxílio do Frei Lourenço, que é um padre franciscano que quer casar os dois com a intenção de que esse casamento acabe com a briga entre as famílias. Só que, né, uma série de contratempos aqui e ali, por uma eventualidade, o Romeu acaba sendo expulso da cidade, ele acaba assassinando um parente da Julieta, e ele é expulso da cidade. E então a Julieta, desesperada, porque os pais querem casá-la com outro rapaz ali muito bem colocado ali na cidade, que é o Paris, e ela então procura o Frei Lourenço para eles bolarem um plano que possa trazê-la, né, trazer o Romeu para junto dela e eles realmente poderem consumar ali o seu casamento, né, viverem como casal. O Frei então bola um plano envolvendo um falso envenenamento. A Julieta vai tomar um remédio que vai fingir que está morta, vai parecer morta, e à noite, então, o Romeu vem salvá-la para levar para a cidade, lá onde ele está morando, se eu não me engano, é Mantua, e lá eles podem, então, viver essa vida normalmente de casados. Mas o plano não dá certo, termina em tragédia. A gente não sabe, na verdade, quando foi que o Shakespeare escreveu essa obra.
mas a tradição, aí os estudiosos dizem que foi entre 1591 e 1595. A versão que a gente conhece da peça, ela foi publicada em 1599, mas em 1597 já existia circulando na Inglaterra uma versão pirata. A história, na verdade, ela não foi criada pelo Shakespeare, como a grande maioria das peças dele, e já era uma história assim, muito antiga, que tem suas origens lá, alguns elementos dela já lá na Grécia Antiga. Mas a inspiração principal do Shakespeare foi um poema de 1559 chamado A Trágica História de Romeu e Julieta. Só que ele era bastante moralista, né? Mostrando que o fim trágico do casal se devia à desobediência dos pais e principalmente por darem ouvidos a padres católicos. E a gente não pode esquecer que isso daí foi exatamente no período, aí, no auge da Reforma Protestante. Então a Igreja Católica estava sendo perseguida de todas as formas. Uma das principais alterações que o Shakespeare fez nessa história foi transferir o foco do destino trágico dos personagens, dessa desobediência paterna e obediência cega à igreja, para a guerra civil entre as duas famílias, né? O trágico fim dos personagens seria uma consequência dessa guerra idiota, dessa rivalidade entre essas duas famílias. Uma outra característica que eu percebi bem forte fazendo essa leitura nessas duas obras é que a gente não pode esquecer que o Shakespeare ele escrevia para as massas, né, para o povão. O teatro nessa época ele não era de forma alguma uma diversão para as elites, ele era realmente para o povão. E então a gente encontra muita coisa aqui que era de agrado, as características das peças dele iam de encontro aos interesses que os espectadores tinham, né, do povo. Então a gente tem até cenas bem... não cenas, mas a gente tem muita piadinha obscena, coisinhas assim de duplo sentido. E na tradução da Bárbara Heliodora, ela mantém isso mais forte. Então a gente encontra aqui algumas palavras, algumas falas, assim, bem... que até espantam um pouquinho, né? Porque a gente tem normalmente o Shakespeare em alta conta, coloca ele no panteão de um grande escritor, e encontrar assim, certas cenas, certas palavras numa peça dele, às vezes causa uma estranheza. Aqui não, como é uma tradução mais clássica, mais antiga, eles deram uma amenizada nisso, então você não percebe tanto, tá? Mas tem também ainda alguma coisa. É uma característica bem interessante dele, principalmente nas comédias, né? A gente vê isso com mais forte, né, nas comédias. Nas tragédias não tem muito campo, né, para isso. Tem muita filosofia em torno de Romeu e Julieta, né, que várias teorias sobre o que se trata a peça. Eu, de minha parte, tá, é um pensamento meu. Eu não vejo o Shakespeare, por exemplo, como um grande filósofo, né, um escritor que tivesse a intenção de colocar o propósito de colocar nas suas peças algumas questões muito específicas, muito filosóficas nesse sentido. Então, eu nunca achei que o propósito do Shakespeare fosse passar uma grande mensagem através das suas peças. Ele era um escritor digamos assim, de best-seller na época, né? Acontece que os temas que ele escolhia, as histórias que ele escolhia, tinham já dentro de si essas características mais filosóficas que dão aí margem a tantas e tantas teorias, né? O talento dele era transformar isso em uma peça de teatro palatável, agradável e que fazia as pessoas principalmente se divertirem. Romeu e Julieta, como não podia deixar de ser para uma obra desse porte, no decorrer de todos esses séculos, ela já deu origem a inúmeras obras de arte, né? Tanto na música, no balé, na ópera, até na música popular, né? A gente tem até a música da Daniela Mercury falando de Romeu e Julieta.
obras de arte e várias citações, né? Mas o cinema não podia ficar de fora. A versão mais famosa de Romeu e Julieta é de 1968, do Franco Zeffirelli com a Olivia Hussey, que na época foi muito badalada e polêmica, porque a atriz era muito jovem e o filme já apresentava, que era bastante incomum nessa época, algumas cenas de nudez. Mas é um filme belíssimo, muito bem feito, que se mantém relativamente atual, bonito até os dias de hoje, né? Vencedor de 2 Oscars. Então vale a pena dar uma conferida quem tiver o acesso a ele. Antes disso ainda, em 1957, foi adaptada, a história foi adaptada para o musical West Side Story, que transportou a história para Nova York dos anos 50, entre a briga de duas gangues rivais. Né? Deu origem em 61 também ao musical, ao filme Amor Sublime Amor, que foi um sucesso na época, vencedor de 10 Oscars, e é uma versão bem interessante, né, por se tratar de um musical, de uma adaptação em forma de musical. Mais recentemente, em 96, teve a versão também modernizada, com o Leonardo DiCaprio, que a ação já é entre dois conglomerados empresariais rivais, né, e seus jovens. Também já se passa na época atual. Esse eu não assisti, né, mas eu ouço, muita gente, né, gosta dele, então acredito que seja um bom filme. Então é isso, acho que é o que eu tinha para falar, né, de Romeu e Julieta. Então foi uma leitura bem interessante, vale a pena conhecer essa história, né, que já está aí há quase 500 anos, deleitando e fazendo, né, muitos jovens suspirarem de amor, né, pelo romance desses dois jovens, né? Traz, inclusive lá na cidade de Verona, né, uma cidadezinha pequena da Itália, que vive em função dessa história. Tem lá a casa de Julieta, tem estátua, as pessoas escrevem cartas, né? Tem até aquele filme Cartas para Julieta, que é um filme que fala justamente sobre isso, né? Gente do mundo inteiro que escreve cartas, pedidos de conselhos amorosos a serem respondidos, logicamente não pela Julieta, mas por uma equipe de pessoas que trabalham lá nesse local. Então, isso é o pouquinho que eu tinha para falar de Romeu e Julieta. Vou dar continuidade à leitura do Shakespeare. Não sei qual vai ser a obra que eu vou ler agora, não sei se eu vou intercalar os gêneros ou se eu vou continuar nas tragédias. Não sei ainda como vai ser feito, tá? Mas com certeza vai ter bastante vídeo aqui no decorrer desse ano sobre o Shakespeare, tá bom? Então vale a pena, se você ainda não conhece, né, faça a leitura de alguma obra dele, deixe seu comentário aqui depois para a gente poder bater um papo a respeito. E se você está chegando agora no canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo se você gostou e divulgue aí o canal para os seus amigos para a gente poder crescer um pouquinho mais, tá bom? Um grande abraço para todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!